Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez, adorando a Jesus, ouvindo a sua voz. A gente teve um fim de semana muito abençoado e a gente está terminando essa jornada. Está comigo ali a minha esposa Cássia, Luísa, Mariana, minhas filhas. Está a Isabel também, que é lá da nossa igreja. Sou ali da Igreja Batista do Calvário, no bairro de Lourdes, pastor Neilson. Trago um abraço do pastor Neilson, que tem um carinho muito grande pelo pastor Rimac, pela igreja. Estamos ali servindo. Eu sou pastor de jovens e adolescentes há 15 anos. Eu estou ali na Igreja Batista do Calvário há 47. Vai dizer, quantos anos esse menino tem? 47. Nasci ali, cresci, não muito, mas estou ali servindo a Jesus. E a gente teve um fim de semana abençoado com os adolescentes. E eu sempre falo com a Cássia, quando a gente encontra com os adolescentes daqui, eles são tão educados, tão carinhosos. É uma turma muito bacana. E eu falei com eles, me perdoa, eu sou uma pessoa péssima com fisionomia. Eu tenho um problema crônico de verdade sobre isso. Então, se você me encontrar, fala assim, ô pastor, tá lembrado de mim não? Sou lá da Moriá. E é sempre bom encontrar com vocês. E a gente ter essa comunhão, né? A gente teve um seminário de mídia lá na igreja, os irmãos aqui foram lá, serviram, o Fernando esteve lá com a gente. Então é sempre uma bênção a gente poder compartilhar juntos dessa caminhada cristã. Amém? Irmãos, eu quero começar o sermão dessa noite contando uma história do Cleiton. Tem alguém que chama Cleiton? Não? Se tem, não é você, tá bom? Fique tranquilo que essa história não é sobre você. O Cleiton é um jovem começando a sua vida profissional, trabalhando, descobrindo que a vida é dura, entrou no seu primeiro emprego e o Cleiton tinha um problema difícil demais com o horário. Cleiton chegava atrasado com muita frequência. E ali, todos os dias, sendo chamado a atenção, até que o responsável ali do seu setor falou assim, Cleiton, rapaz, é a última vez. Se você chegar atrasado mais uma vez, eu não consigo segurar a sua onda aqui não. Vai ser justa causa, tá bom? E o Cleiton então falou assim, eu entendi. Pode deixar. Nunca mais você vai me ver aqui chegando atrasado. Você está ouvindo essa história e você está lembrando de alguém. Sempre tem alguém, né? Não, agora é a última vez. Na próxima segunda-feira, o Cleiton acorda atrasado. E ali ele vai para o serviço, o patrão já sabia, o gerente lá, 40 minutos, e o Cleiton não chegou, falou assim, acabou para o Cleiton. O Cleiton chega e fala assim, Cleiton, de novo? Eu falei que era a última vez, rapaz, e agora? Não, eu tenho uma justificativa. O negócio foi sério que aconteceu comigo, eu estava vindo para cá, entrei na avenida com a minha bicicleta, na ciclovia eu estava todo certo, veio uma carreta, entrou na ciclovia, invadiu a ciclovia, bateu de frente com a minha bicicleta, fiquei preso nas ferragens. Um bombeiro chegou, me livrou ali, você vou levar você para o hospital? Não, eu tenho que trabalhar, eu falei que eu ia chegar. E aqui estou eu. E o responsável do setor falou assim, Cleiton, pelo amor de Deus, você não tem um arranhão? Sua bicicleta está novinha aí, ó. Você comprou, dividiu em 12 vezes, Cleiton, que confiando que o emprego ia dar certo. Mas você, o que eu vou fazer, Cleiton? Você não tem um arranhão. É claro que é uma história, né, uma ilustração, mas que a gente usa com muita frequência para dizer que, assim como é impossível alguém bater de frente com um caminhão de bicicleta e não ter nenhum arranhão, não ter nenhuma marca, é impossível alguém se encontrar com Deus e Deus não deixar nenhuma marca nele. Um pregador disse, é impossível nos encontrarmos com algo tão grande e nada mudar na nossa vida. Quando a gente encontra com Deus, as coisas mudam. Quando a gente encontra com Deus, as pessoas sabem que nós estivemos com Ele. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos, quando um homem se encontra com Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, um texto muito conhecido. Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8.
Talvez você já pensou em algum Cleiton que vai chegar atrasado na terça-feira, né? Assim, acontece. Quando o homem encontra com Deus, Isaías 6, do 1 a 8. Vou ler na NVI, diz assim o texto. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aleluia. Esse, irmãos, é o texto do chamamento do profeta Isaías. Apesar de estar no capítulo 6, é o texto do seu chamado. Quem é Isaías? Isaías é um dos principais profetas do Antigo Testamento, um profeta messiânico que falou muitas vezes sobre a vinda de Jesus, do Messias. Ele profetizou em Judá por aproximadamente 40 anos, o seu nome significa a salvação, é Yahvé, e ele profetizou num tempo de muita dificuldade, de muita crise ali sobre o reino do norte. Eles estavam caindo na mão dos assírios, eles seriam levados para a Babilônia, muita coisa estava para acontecer. O povo ali estava certamente em apuros por causa do estilo de vida que eles estavam vivendo. Nós sabemos pouco sobre as origens de Isaías. Alguns vão dizer que ele era talvez um sacerdote, ou alguém ali, uma família real, alguém do palácio, porque a escrita do Isaías ela é bem sofisticada. E o chamado dele acontece nesse momento de crise, onde o povo estava temeroso, sem esperança, com medo do futuro, e talvez o próprio Isaías estivesse temeroso. Isaías é esse homem, esse profeta de Deus. Quem é Uzias? Esse rei, que ele morreu no ano que Isaías teve uma visão. Uzias foi um dos reis que reinou por mais tempo em Jerusalém. Reinou por 52 anos. A partir dos 16 anos ele já era rei. No reinado de Uzias, Jerusalém prosperou de uma maneira extraordinária. Ele era um ótimo administrador. Ali, uma prosperidade financeira. Ele fortaleceu o exército, ele armou o exército, ele reconquistou cidades que eles tinham perdido. Ele firmou a nação de uma forma que todos amavam o rei Uzias. Ele começou muito bem, mas o fim de Uzias não foi tão bom assim. 2 Crônicas 26:16 diz que, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor seu Deus, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Uzias foi muito bem, entretanto, porém, contudo, ele deixou o orgulho entrar no seu coração. E ele então quis oferecer incenso no altar, no templo, e só o sacerdote podia fazer isso. Ele não deixou que ninguém o impedisse, e ele ficou leproso por causa dessa atitude de orgulho do seu coração. E ele ficou leproso até o dia da sua morte. 2 Crônicas 26, versículo 21 diz que o rei Uzias sofreu de lepra até o último dia que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso, excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. No ano que esse rei morre, Isaías tem um encontro com Deus e marcas profundas ficam na vida do profeta Isaías. Irmãos, a primeira lição que eu quero tirar desse texto para todos nós essa noite é que para encontrarmos com Deus, Uzias tem que morrer.
No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Isaías tem um encontro poderoso com Deus quando o rei Uzias morre. Essa informação ela é muito significativa. Eu não penso que Uzias era um empecilho para a manifestação da presença de Deus, mas talvez Uzias fosse um empecilho para que Isaías buscasse a Deus de todo o seu coração. É muito comum nós não buscarmos a Deus de todo o nosso coração quando as coisas estão indo bem. Não é incomum a nossa fé ela ser um pouco vacilante e até superficial quando nada de muito grave está acontecendo. Não é incomum nós nos afastarmos de Deus ou mantermos aquela religiosidade muito mecânica quando os nossos olhos estão postos em coisas que nós podemos ver e que nos dá alguma segurança. Uzias trouxe tranquilidade, trouxe prosperidade para Judá, comodidade talvez até mesmo para o profeta Isaías. Irmãos, talvez para nós também nós temos algumas coisas que nós nos apegamos, onde nós achamos segurança, e isso toma o lugar de Deus no nosso coração. Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós sempre estamos à procura de algo visível para nos apegar. Para alguns, talvez a sua inteligência, a sua criatividade, a sua capacidade de resolver problemas, pode se tornar algo que ele confie. Algumas pessoas podem se firmar na sua saúde. Ele diz: eu sou muito saudável, eu não pego nenhum resfriado, sou uma pessoa forte. Outros, a sua estabilidade financeira, a estabilidade do seu trabalho, ou até pessoas que lhe dão segurança, pessoas que estão sempre ali na retaguarda, ou ajudando, protegendo. Mas a verdade é que a morte de Uzias leva o povo para um momento de tristeza, de insegurança, aquele símbolo de poder, de autoridade, de prosperidade. Ele se vai, e agora talvez na cabeça deles estava: o que será de nós sem Uzias? O que será do nosso exército? O que será do nosso povo? O que será da nossa economia? E Isaías então ele vai ao templo, porque quando as coisas apertam, a gente corre para Deus. Às vezes vai tudo bem e nós estamos um pouco relapso com as coisas, mas não espere uma crise para buscar o Senhor. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus no tempo da bonança, porque quando a tempestade vier, nós vamos reconhecer a sua voz. Mas quando a crise chega, para onde nós vamos? Nós vamos para o Senhor, é claro. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Mas então, o Isaías, ele vai para o templo. Talvez, certamente ele já foi ao templo muitas vezes, mas agora com o coração ansioso, quebrantado, rasgado, com aquela dor da alma, de dizendo o que será do nosso futuro. Mas ele então busca a Deus. E nesse dia, ele tem um encontro com Deus. E ele fica marcado com isso. E eu queria trazer algumas marcas de um homem que se encontra com Deus. E a primeira marca é uma maior consciência de quem é Deus. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Eles tinham 6 asas. Eles cobriam o rosto, cobriam os pés, eles voavam, eles proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías vê o Senhor. Mas a palavra diz que ninguém viu Deus. O que será que Isaías viu? Alguns comentaristas vão dizer que ele teve um encontro com a glória de Deus. Outros vão dizer: é possível que Isaías tenha visto Jesus pré-encarnado. Nós não sabemos. O que sabemos é que ele não foi mais a mesma pessoa depois desse encontro glorioso com Deus. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele experimentou de Deus, ele viu a glória de Deus e o coração dele se encheu de segurança, porque um homem que se encontra com Deus não tem medo mais de más notícias. Um homem que se encontra com Deus não teme nem a morte. Porque se vivemos ou se morremos, para o Senhor vivemos, para o Senhor morremos, tudo é dele, por ele, para ele, nós somos dele, nós somos do Senhor. Salmo 112, versículo 7 diz: não temerá más notícias, o seu coração está firme e confiante no Senhor.
Um homem que se encontra com Deus, ele não teme nada, a não ser o próprio Deus. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Uzias não estava mais no trono, mas o trono não estava vazio, porque Deus estava lá. Irmãos, reis vêm e vão, governos vêm e passam, partidos, ideologias dominam e caem por terra, mas Deus continua reinando para todos sempre. Ele é o Rei das nações, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é que governa todas as coisas, Ele não perde o controle de absolutamente nada. Nós não temos o controle nem da nossa própria vida. Gerações vêm e vão, Deus continua reinando. Pandemias, tragédias, catástrofes acontecem, Deus continua reinando. O trono está ocupado, Deus é soberano, Deus não pode ser abalado, Ele é governante de todas as coisas. Às vezes nós olhamos para alguns governos que parecem que têm tanto poder, alguns homens que parecem que podem determinar a vida ou a morte, mas todos eles estão nas mãos de Deus. Porque o trono está ocupado. E não é um homem que está lá, é o Criador dos céus e da terra. Um homem que se encontra com Deus não teme más notícias, porque ele se dá conta do tamanho de Deus. Um homem que se encontra com Deus, ele teme a Deus, porque ele se dá conta da santidade de Deus. Ele vai dizer: a aba das suas vestes enchia o templo. A aba das vestes era a orla do manto. Se a orla do manto enchia o templo, imagine a orla inteira, imagine o próprio Deus. Ele está dizendo: Deus é grande, Deus é maior do que o templo, maior do que a vida, nem os céus dos céus podem conter a sua glória. O meu Deus é um Deus grande. Nós cantamos grande ao Senhor, imundigno de louvor, e é verdade, e não é só grande de ser algo que nós podemos mensurar. Deus é todo poderoso. Nós contemplamos a grandeza de Deus, mas Ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Ele é maior do que a nossa dor, maior que as nossas lutas, maior que a nossa ansiedade, maior do que nós mesmos, maior que o nosso pecado. Ele é o Deus todo-poderoso. A presença de Deus enchia o templo. Serafins estavam diante dele. A palavra serafim só aparece aqui na Bíblia. O significado é de um ser que está pegando fogo, flamejante. Com duas asas eles cobriam o rosto em sinal de respeito. Cobriam os pés em sinal de reverência e de humildade. E eles proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, Santíssimo. É um superlativo. É grifado, sublinhado, negrito, predizendo: não há outro santo como Ele. O nosso Deus, não há corrupção, não há pecado, não há erro, não há imperfeição. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E os anjos cantando, e o templo ali se abalando, e a glória de Deus se manifestando. Um homem que se encontra com Deus, ele não teme nada, a não ser o próprio Deus. Essas marcas ficam em nós, irmãos. Às vezes você encontra com alguém, você conhece a história, você sabe das lutas, você sabe da realidade do presente, e aquela pessoa está ali firme. Como cantamos aqui de manhã: porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eles estão firmes no Senhor. Gente que encontrou com Deus é pessoa segura, gente que não teme. Eu gosto muito do Salmo 27, onde Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem temerei? Quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare contra mim a guerra, mesmo assim estarei confiante. Porque um homem que encontra com Deus, ele não teme nada a não ser o próprio Deus. Uma segunda marca de um homem que encontra com Deus, ele tem uma visão de quão pecador ele é. Porque Isaías diz: ai de mim, eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Isaías vê: eu vou morrer. Eu vi Deus, a glória de Deus, ele viu Jesus, ele teve uma experiência, nós não sabemos com clareza o que aconteceu, mas isso fez enxergar quão pecador ele era. Ele diz: eu tenho lábios impuros. Isso quer dizer o quê?
Ele está querendo dizer, eu sou um pecador, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se os meus lábios são impuros, é porque a fonte ela está impura. Eu sou um homem pecador, eu vi aquele que é santo, perfeito. Irmãos, nós só percebemos quão pecadores nós somos quando nós contemplamos a santidade de Deus. Por isso a gente não pode se distanciar do Senhor. Quando a gente se distancia de Deus, nós começamos a achar, não tem nada a ver, eu não preciso ser tão rigoroso assim. Não, eu acho que eu estou exagerando. Não, a vida pode ser levada de uma maneira diferente. Nós precisamos andar perto de Deus, que nós vamos perceber quão pecadores nós somos, todos nós. Você já tentou convencer alguém que não teve um encontro com Deus, que o que ele está fazendo é pecado? É impossível. Ele vai dizer, não estou fazendo nada de mal. Não estou prejudicando a ninguém. Não, estou só aqui vivendo a minha vida. Não, Deus não está importando com isso. Mas quando a gente encontra com Deus e vê quão Deus é santo, nós olhamos para nós e dizemos, eu sou um pecador. E quanto mais perto a gente vai andando de Deus, a glória dele vai se manifestando e nós vamos vendo com clareza quem somos. Você já saiu de casa com uma roupa branca? Você tinha certeza que era branca. Aí você sentou perto de alguém que a roupa dele está mais branca do que a sua. E de repente a sua roupa, que era tão branca, ficou meio amarelada. Não é assim? Mas não é possível. À medida que nós vamos nos aproximando daquele que é santo, as nossas imperfeições vão aparecendo. Meu irmão, e um crente maduro, cheio do Espírito Santo, que teve encontro com Deus, ele é sincero, como o apóstolo Paulo, em Romanos 7:24, quando ele diz, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Ou então, quando ele diz para Timóteo, onde ele fala, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação, 1 Timóteo 1,15, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Quando a gente encontra com Deus, nós temos certeza que nós precisamos de perdão e de graça. Outra marca de um homem que se encontra com Deus é que ele percebe quanto pecado existe ao seu redor. Ele diz, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Pode dizer, Isaías, agora que você viu Deus, você está querendo dar uma de santo, né? Agora todo mundo para você é pecador. É isso mesmo, Isaías? E ele vai dizer, é isso mesmo. Inclusive eu. Isaías não está acusando o povo, pelo contrário. Ele está reconhecendo que todos eles estão vivendo uma vida longe do Senhor. Ele vê com clareza o tamanho da miséria que o pecado trouxe para a humanidade. Quem se encontra com Deus não se sente superior a ninguém. Ele se sente alguém que se compadece, que tem misericórdia. Alguém que se encontra com Deus tem a visão de Jesus. Jesus saiu com seus discípulos para descansar, mas o povo ficou sabendo para onde ele ia, chegaram primeiro. Jesus desce do barco com os discípulos e tem uma multidão esperando. Talvez a vontade era, vamos voltar para trás, vamos fugir daqui. A gente veio descansar, nós não viemos trabalhar, mas Jesus olha para aquela multidão e diz, ovelhas sem pastor. Quem teve encontro com Deus, chega no trabalho e encontra ovelhas sem pastor. Quem encontra com Deus, chega na escola, na vizinhança, na família, e vê gente e pensa, ovelhas sem pastor. Se compadece, tem um coração misericordioso. Andar perto de Deus nos dá um coração quebrantado, nos dá sensibilidade espiritual, faz as escamas dos nossos olhos caírem. Encontrar com Deus nos faz lembrar que a nossa morada eterna não é aqui. Encontrar com Deus mostra para nós que o problema da humanidade não é saúde, não é dinheiro, não é emprego. O problema da humanidade é o pecado e Jesus veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. O problema da humanidade somos nós, homens pecadores, mas que encontram graça no Senhor Jesus. Porque um homem que se encontra com Deus, uma marca desse homem é que ele é perdoado. Versículos 6 e 7. Então os serafins
voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou na minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Imagine Isaías. Imagine você no lugar dele, vendo aquela manifestação de Deus, aquele barulho todo, aqueles anjos, aqueles serafins, e você pensa: eu vou morrer. E de repente um serafim vai lá, pega uma brasa viva no altar e vem na sua direção. Você pensa: agora eu tenho certeza, eu vou morrer. Acabou para mim. Não vai sobrar nada de mim. É o meu fim. O que Isaías viu produziu nele um profundo senso de arrependimento. Quando a gente se encontra com Deus, nós contemplamos a sua santidade, nós confessamos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aquela brasa viva toca nos lábios e aquele serafim diz: você está purificado. Ah, meus irmãos, nós também fomos purificados, amém? Não por uma brasa viva, mas pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. O sangue vertido na cruz do Calvário lavou as nossas vestes. Agora nós temos vestes limpas, puras, para a glória de Deus. Ele é quem perdoa os nossos pecados. Colossenses 1, 13, 14, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Romanos 8, 1 e 2, portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Uma brasa viva tocou nos nossos lábios e nós fomos declarados justos, perdoados, redimidos pelo sangue de Jesus. Mas só é perdoado quem reconhece que precisa de perdão. E só reconhece quem precisa de perdão quem tem um encontro com a santidade de Deus e vê como pecador é. Só é liberto quem reconhece que precisa de libertação. Só é achado quem reconhece que está perdido. Você já ficou perdido em algum lugar e não deu o braço a torcer? Eu acho que todos os homens já passaram por isso. Principalmente naquele tempo que não tinha GPS. E a mulher dizia: nós estamos perdidos. E o homem dizia: eu sei para onde estou indo. E na sua cabeça está pensando assim: onde eu estou? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E orgulhoso você fala: não vou pedir informação. Perdido, que não reconhece que está perdido, ele não chega no seu destino. Ah, irmãos, mas quando a gente encontra Deus e vê a sua santidade, a sua glória, nós reconhecemos a nossa condição de pecadores e nos arrependemos. Ele vem na nossa direção e Ele vem e tira a nossa culpa. Ele perdoa os nossos pecados e nós somos marcados para toda a eternidade. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, perdoados, declarados justos. Agora já não há condenação para aqueles que se encontraram com Deus, se arrependeram dos seus pecados, entregaram a sua vida a Cristo. Irmãos, não há insegurança mais para nós. Os governos podem mudar, as leis podem se levantar, as pessoas podem mudar as suas ideias, mas nós que tivemos um encontro com Deus, estamos firmes na presença dEle, nós não tememos nada a não ser o próprio Deus. Perdoados, redimidos, lavados, santificados pelo sangue de Jesus. Uma última marca de um homem que se encontra com Deus: ele está pronto para servir. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Irmãos, a sutileza de Deus é maravilhosa. Isaías está diante dele, ouvindo a sua voz, e Deus diz: a quem enviarei? Quem será que vai por nós? Só tem Isaías diante dele. Mas é porque o Senhor espera que a gente levante a mão como uma criancinha e diz assim:
Estou aqui, Jesus. Eu sirvo. Será que o Senhor pode contar comigo? Eu consigo fazer alguma coisa? Eu sou tão limitado. Então ele diz: quem irá por nós? Isaías prontamente diz: eis-me aqui. Pode me enviar, porque depois que eu vi Deus, eu não tenho como dizer não para um chamado de Deus. Um homem que se encontra com Deus não resiste a um chamado de Deus para servir. Eis-me aqui é a resposta de um homem que se encontrou com Deus. Um homem que se encontra com Deus conhece as suas limitações. Todos nós conhecemos. Mas também nós sabemos que Deus é muito maior do que a nossa limitação. Deus é muito maior que a nossa fragilidade. Deus é muito maior que nós mesmos. E Ele nos usa para a glória dEle. Às vezes eu vejo Deus se relacionando conosco como uma mãe que vai fazer um bolo e chama a sua filha de 5 anos para ajudar. Ajuda mesmo? Parece que não. Às vezes mais atrapalha do que ajuda. Mas ali é todo aquele processo de ensino, de comunhão. E quando o bolo está pronto, aquela criança sai falando para todo mundo: olha o bolo que eu fiz. Irmãos, às vezes conosco acontece da mesma maneira. Deus chama a gente para fazer um bolo. A gente não sabe nem por onde começar. E Ele vai nos conduzindo, vai se relacionando conosco. Nós vamos aprendendo dEle. Nós vamos aprendendo a confiar e a entregar a nossa vida a Ele. E depois a gente vê o bolo saindo do forno e a gente diz: olha o bolo que eu fiz. E Deus olha para nós assim: foi você não. Mas aí a gente encontra com Deus e diz: é, Senhor, a glória é sua. Mas que bom que o Senhor me chamou para participar disso. Um homem que se encontra com Deus é alguém que sabe que o chamado é urgente. Todo crente, irmãos, é um missionário. Todos nós somos. Todos nós temos esse chamado. O pastor Hernandes, ele diz que o crente que não evangeliza precisa ser evangelizado. Todos nós que encontramos com Deus somos chamados para o serviço dele. Mateus 9:36 nos mostra que Jesus continua ainda clamando: a quem enviarei? Onde ele diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mais uma vez, Jesus usa esse termo. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. É uma oração que nós fazemos: Senhor, envia trabalhadores para a sua seara. Irmãos, mas nessa caminhada cristã eu tenho aprendido que nós não devemos fazer uma oração que nós mesmos não estejamos disponíveis para ser a resposta de Deus para aquela oração. Tudo bem, às vezes Deus não vai te usar, Ele vai usar outros meios. Mas eu tenho que estar ali dizendo: Senhor, salva a minha família. E eu estou aqui disposto a ser usado pelo Senhor para que o Senhor faça isso. Senhor, transforma o meu trabalho. E eu estou aqui disposto para ser um instrumento de transformação. Senhor, ajuda a gente a crescer como igreja. E eu estou aqui para ser um instrumento do Senhor, para contribuir com esse crescimento. O Senhor continua dizendo: a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Irmãos, e que nós possamos dizer todos os dias: Senhor, eis-me aqui. Será que o Senhor pode me usar? Dizem que em uma das conferências do pastor Billy Graham, no continente africano, eles levaram um homem até a frente na hora do apelo, que ele não tinha as 2 pernas. E eles colocam ele bem à frente, e ele se coloca diante do pastor e ele diz: será que Deus recebe um homem pela metade? Dizem que a resposta foi: Deus recebe um homem pela metade que se entrega por inteiro. Não importa o quanto nós temos, importa o quanto entregamos e dizemos: eis-me aqui, pode me enviar. Com toda certeza, irmãos, há muitas necessidades. A nossa cidade é um grande campo missionário. E nós estamos aqui porque nos encontramos com Deus, mas somos chamados a sair daqui e sermos usados por Ele.
O encontro com Deus deixa marcas em nós. É impossível alguém que se encontra com Deus permanecer o mesmo. Assim como ficou visível no Cleiton da história, que ele não tinha se encontrado batido de frente com nenhuma carreta, não tinha nenhuma marca nele. Assim também, se nós não temos nenhuma marca, é porque a gente não encontrou com Deus. Porque o Paulo diz: eu levo comigo as marcas de Cristo. Todos nós carregamos as marcas de Cristo. Isaías teve um encontro com Deus, deixou marcas profundas no profeta, ele nunca mais foi o mesmo. O ministério do profeta Isaías foi um ministério duríssimo. Ele profetizou num tempo dificílimo, onde o povo seria levado para o cativeiro e não tinha mais escape para o povo. E ele então profetiza, a partir aqui do capítulo 40 de Isaías, os comentários dizem que é quase um livro diferente, porque o tom agora é de esperança, como se ele já estivesse no cativeiro, mas a esperança ainda está viva, eles não seriam deixados lá. Isaías pregou e não foi ouvido. Foi um ministério onde ele sofreu muito passar por tudo aquilo, mas depois do seu encontro com Deus, ele estava preparado para viver qualquer experiência, porque um homem que se encontra com Deus, ele está preparado para servir. Esse encontro, irmãos, continua acontecendo. Talvez você está aqui nessa noite e você diz: eu acho que eu não encontrei com Deus. Eu não tenho essas marcas. Eu ainda não fiz um compromisso com Ele. Eu ainda não passei pelas águas, eu ainda não confessei Jesus. A minha palavra é: hoje é o dia, agora é a hora. Porque Jesus continua convidando, dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Mas talvez você possa dizer: eu já encontrei com Deus, aleluia por isso. Mas esse encontro continua acontecendo. A gente continua encontrando com Deus todos os dias. Quando a gente fecha a porta do quarto e a gente dobra os joelhos, o Senhor se faz presente. E ali, às vezes, numa oração simples, a gente vê Deus falando conosco. A gente vê o tamanho do nosso pecado, a gente vê a grandeza de Deus, o nosso coração se acalma e a gente sai dali pronto para servir. Deus continua se encontrando conosco dia após dia. E nós vamos sendo aperfeiçoados dia após dia, como dizem Provérbios, que a vereda do justo é como o raiar do dia, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. E esse dia perfeito será na sua volta, num grande encontro definitivo, onde nós viveremos com Ele eternamente. Vamos ficar de pé para a gente orar? Quando a gente encontra com Deus, o que mais dá vontade de fazer é o que o pastor disse aqui: a gente tem vontade de adorar. Como os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Vamos adorá-lo? Então, você pode adorar a Jesus nessa noite. Aleluia. Tu és santo, santo, santo. Ah, irmãos, quando a gente encontra com Deus, nós ficamos marcados para toda a eternidade. Jesus foi marcado por nós. Os cravos fizeram uma marca eterna em Jesus. Na eternidade nós vamos tocar nessas marcas. Mas Ele também nos marcou para toda a eternidade com o seu sangue. Nós temos a marca da promessa, a marca do perdão. Homens e mulheres que se encontraram com Deus e agora não temem mais nada, nem a morte. Nós tememos apenas o próprio Deus, porque Ele é santo, santo, santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Bendito seja o nome de Jesus. Que você possa andar por essa cidade, mostrando as marcas de Cristo. Que possamos andar, que os adolescentes que passaram por esse encontro, por esse acampamento, possam sair por aí, mostrando as marcas de um encontro com Deus. E declarando a santidade do nosso Deus eterno.
que Ele nos abençoe, que Ele continue falando ao nosso coração, que Ele fale o que eu não consegui transmitir para você, e que a graça do Senhor esteja sempre sobre nós. Obrigado pelo carinho dos irmãos, pela confiança do pastor desses dias. É sempre um prazer estar com os irmãos e nos lembrarmos que nós somos uma igreja só em Jesus. Gente que encontrou com Deus, aleluia, e foi transformada pela misericórdia do nosso Deus.